Vamos agora enunciar a lei da gravitação universal, como formulado primeiramente por Newton. E depois vamos formular essa lei utilizando uma outra linguagem, um outro formalismo, de vetores. Então vamos, primeiramente, formular a lei da gravitação universal sem utilizar vetores, apenas apresentando as características da força gravitacional. A força gravitacional é uma força que surge quando eu tenho dois objetos dotados de massa. Esses objetos podem ser, sim, grandes, desde que sejam esféricos e com uma distribuição de massa dotada da mesma característica. Então, se eu tenho aqui, e vamos formular, no entanto, só para pontos materiais. Se eu tenho dois objetos, um de massa M1 e um outro de massa M2, Newton percebeu que entre estes dois objetos há de surgir uma força. Essa força é a força gravitacional. Vamos, em primeiro lugar, falar do módulo dessa força. Então, vamos apenas escrever F para força gravitacional e aqui, então, tenho uma primeira informação. Essa informação é que a força é proporcional a uma constante de proporcionalidade, que é G, uma constante da gravitação universal. Vamos comentar um pouco depois, quando falarmos da experiência de Cavendish. A força gravitacional entre dois objetos de massa M1 e M2, ela é proporcional, tem uma constante de proporcionalidade à massa do primeiro corpo. Então, ela é proporcional a M1, é proporcional à massa do segundo corpo e inversamente à distância entre eles. De forma que, se D é a distância entre esses dois objetos, o módulo da força é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por V ao quadrado. Nós também podemos agora falar sobre uma outra característica da força, porque eu estou falando de uma grandeza vetorial, diz respeito à direção dessa força. A direção dessa força, ela é dada pela direção de uma reta que passa pelos dois corpos. Eu tenho aqui uma reta. Portanto, a direção é a direção de uma reta interligando os dois pontos materiais. Lembre-se que eu estou formulando essa lei para dois pontos materiais. Então, a direção é a direção da reta que une M1 a M2. Finalmente, o sentido. E agora eu não preciso dizer mais nada, porque eu tenho o módulo, tenho a direção
e, finalmente, o sentido. O sentido é sempre aquele, se eu estou considerando a força sobre este objeto, esta força é uma força sempre atrativa. Portanto, ela tem o sentido de 1 para 2 e de 2 o sentido para 1. Portanto, o sentido é sempre aquele de aproximação. Ou seja, esta força é uma força atrativa. Sempre, sempre, sempre. Ela tende a aproximar os objetos. Então, tenho aqui as 3 características que são importantes. É uma força atrativa, diretamente proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado das distâncias e é uma força atrativa com uma direção que é a de uma reta que une os 2 pontos materiais. Essa é uma primeira forma de enunciar. Vamos agora a uma segunda forma de enunciar a lei de Newton. Nesta segunda forma, nós vamos utilizar a notação vetorial, de forma que agora eu devo tomar aqui um ponto como sendo a origem, devo utilizar um referencial cartesiano generalizado, mas o fato é que o vetor posição associada a esta massa, esse vetor posição podemos denominá-lo de R1. É o vetor posição da massa M1. A massa M2 é caracterizada por um vetor posição R2. E agora nós podemos pensar de 2 formas distintas. A primeira delas é escrever uma expressão para a força sobre a partícula 1 como resultado da existência da partícula 2. De forma que F12 é a força sobre a partícula 1, tendo em vista a existência de uma partícula 2. Nesse caso, nós escrevemos a seguinte expressão. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui menos G vezes M1 vezes M2. Veja que isso aqui eu tomo como base essa expressão. Finalmente, agora eu vou colocar R1 menos R2 dividido pelo módulo de R1 menos R2, e esse módulo aqui é ao cubo. Ao cubo. Veja-se que, em primeiro lugar, este vetor aqui, este aqui é o vetor R1 menos R2. Isso é que é importante a ser observado. Ou seja,
Se eu adicionar R2 com este vetor, eu vou obter o vetor R1. Então, este é o vetor R1 menos R2. Nota-se que este sinal vai fazer com que o sentido da força seja oposto a este aqui. Ou seja, a força indica este sentido e, claro, essa direção. Portanto, aqui eu tenho a formulação matemática precisa da lei da gravitação universal, utilizando agora a linguagem vetorial. Qual é a expressão para a força sobre a partícula 2 como resultado da existência de uma partícula 1 de massa m1? Ora, F21 é igual a F12. F21 é igual a menos. Por quê? Lei ou princípio da ação e da reação. Consequentemente, eu posso escrever que F12, tá, que é igual a menos F21, e, portanto, eu posso escrever F21 é igual a menos G vezes M1 vezes M2 vezes R2 menos R1 dividido por módulo de R1 menos R2, mas é a mesma coisa que módulo de R2 menos R1 ao cubo. De forma que o módulo da força, em qualquer caso, o módulo de F1, 2 é igual ao módulo de F2, 1, e é igual a G vezes M1 vezes M2, dividido agora pelo módulo de R1 menos R2 ao quadrado. Porque aqui eu tenho um módulo de R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1 ao cubo. Então me dá o quadrado. Que é exatamente essa expressão aqui. É igual a essa expressão. Porque R1 menos R2 em módulo é igual à distância entre as duas massas. Muitas vezes, nós simplificamos esta expressão. Como é que simplificamos? Nós colocamos, por exemplo, uma partícula de massa m. Em geral, essa massa é muito grande. O Sol, por exemplo. E nós colocamos o nosso referencial aqui. Então ele passa a ser a origem desse referencial. Esse referencial fica localizado de tal forma que a origem dele coincide com esse corpo material de massa m, coincide com a posição do corpo material. Ora, neste caso, o que nós estamos considerando é que o vetor posição associado à partícula de massa m, ele tem componentes cartesianas 0, 0, 0, porque está na origem. Consequentemente, se eu tenho aqui uma partícula dotada de carga, digamos, m, e cujo vetor de posição é agora r, porque eu tenho apenas uma partícula, então podemos enunciar a lei de Newton, especificando apenas a força sobre esta partícula de massa m. E agora
temos uma expressão um pouco mais simples. E falamos apenas em força sobre esta partícula aqui. Não é? A força é igual a menos G vezes M vezes R dividido por R ao cubo. Por R ao cubo. É uma expressão mais simples. No entanto, essa aqui é mais geral. Essa aqui é mais geral. Porque, neste caso, eu estou escrevendo a expressão para a força sobre esta partícula como resultado da existência de uma outra partícula de massa M maiúsculo na origem. Esta expressão é uma expressão mais simples. E muitas vezes recorremos a ela. É claro que esse menos aqui é para indicar que a força é atrativa, porque menos R é um vetor que tem esta direção e esse sentido. Então é importante esse sinal menos. Eu tenho, portanto, aqui duas formulações, sendo que a segunda, ela incorpora o formalismo vetorial. A gente utiliza a linguagem de vetores, a linguagem vetorial.